Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo especial para o canal do nosso amigo João Razin e a gente vai trazer um pouco do panorama Brasil e Estados Unidos, né meu caro? Exato, muita coisa acontecendo, a cada minuto uma novidade, e aí tanto do ponto de vista econômico, político e migratório, a gente quer mastigar um pouco isso para vocês e tentar ajudar. Lembrando que meu nome é Bruno Lócio, hoje eu estou com meu sócio Henrique Clear. E a gente tem duas empresas aqui nos Estados Unidos, a Premium Global Mobility Partner, que é uma empresa de planejamento migratório, a gente tem um escritório de advocacia, que é o SLS Legal. Ali a gente faz a parte legal, a parte que envolve diretamente vistos imigratórios. Já a Premium ela faz todo o planejamento imigratório e aí a gente se relaciona com diversas empresas, diversas pessoas, com a finalidade única de trazer informação e de auxiliar essa pessoa desde o processo de decisão decisório até, de fato, a chave na porta e a entrada nos Estados Unidos. Efetivamente, né? E é por isso que a gente resolveu fazer esse episódio hoje para vocês, que são audiência super qualificada, extremamente estudada e que entende, pelo menos, com muita propriedade de economia, Brasil e Estados Unidos, e sabe a importância do mercado financeiro, o que impacta aqui nos Estados Unidos, o que impacta no Brasil, o que vai acontecer, o que a gente pode esperar dessa política migratória que o Trump está adotando, pelo menos da porta para fora, porque a gente já disse em outros episódios que da porta para dentro a gente vê um serviço funcionando muito bem. Mas a ideia hoje aqui é bater papo com vocês e entender se ainda é uma boa investir no mercado americano, meu caro. Vai mudar o SWIFT aqui para a gente já começar dando uma porrada? Vai mudar, eles vão cortar o SWIFT do mundo por conta da lei Magnitsky, aí agora os bancos não vão mais se relacionar e você não vai mais poder mandar dinheiro para os Estados Unidos. Você vê essa possibilidade como real? Qual é a chance que tem disso acontecer? Não, zero. Assim, eu falei zero, mas hoje nada é zero, né? Porque o momento que a gente está vivendo até uma chance muito extremamente improvável. Eu achei que você ia falar daquele teu jeito muito baixo. Eu falei zero, eu fui audacioso no zero. A gente está percebendo que nada é zero hoje em dia, mas também tem muita falação, né? A gente percebe aqui no nosso dia a dia, a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente está gravando hoje da Flórida, eu moro na Flórida, o Bruno também. A gente percebe que tem uma comunicação forte do governo atual, mas nem tudo que é falado ali acaba acontecendo. Então é muito mais uma questão de comunicação do que qualquer outra coisa. Do ponto de vista econômico e migratório e político, as coisas acontecendo com uma certa normalidade dentro do possível, mesmo com tarifaço, etc., no meio do caminho. Né? Eu acho também que um pouco da política tão dura do Trump, equivocado ou não, porque na prática ele está conseguindo fazer com que outros países se unam para ter proteção do próprio mercado. Mas a ideia inicial dessa política migratória é fortalecer a moeda, é fortalecer o país. E ele tem uma forma de negociar que é aquela: eu vou te impor 100%, a gente negocia, a gente vai para 20%. 20% é melhor do que o que estava antes. Não é o que ele imaginou, mas é melhor do que estava antes. Mas o objetivo é fortalecer a economia americana. É fazer com que a gente já está percebendo isso no escritório, é fazer com que empresários brasileiros que produziam no Brasil, traziam para cá para vender, cara, eu não vou mais passar por essa tarifa. Eu vou começar a produzir nos Estados Unidos. E para isso, os Estados Unidos está extremamente aberto para receber as pessoas. Então, se você produzir, a gente, por exemplo, tem um cliente que tem uma fábrica de brindes e troféu. Ele produz no interior do Rio Grande do Sul e ele vai trazer a empresa dele para produzir aqui. Porque ele veio aqui passar uma semana, ele viu que o warehouse que ele ia alugar custa mais barato do que lá, que ele vai ter acesso ao maquinário de ponta, que ele vai ter facilidade para distribuir esse produto e de quebra vai fugir dos 50%. E vai ter renda em dólar. E vai ter renda em dólar. Ele nem se deu conta disso ainda, mas vai ter renda em dólar. Paga em dólar, mas recebe em dólar de maneira direta, né? Não é uma venda dolarizada, ele está aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem um outro cliente semelhante, não vou entrar em detalhes por questões éticas, mas a gente fez uma reunião ontem com ele, que é um segmento da indústria automobilística, e ele está indo para, não sei se é Detroit, mas alguma cidade próxima, justamente por conta disso. Ele já tinha essa estratégia, já tinha traçado essa estratégia de estar ali mais próximo de algum dos clientes dele, mas acelerou por conta da tarifa. E no final das contas, eu falo isso, a gente conversa isso com os nossos clientes, né? Qual o objetivo por trás das tarifas do Trump? É muito disso, na verdade. Atrair o empresário, atrair o investidor estrangeiro para cá, aqui para os Estados Unidos. Então, se você tem um produto que você cria, você fabrica esse produto em qualquer outro país no mundo, ele quer que seja mais vantajoso para você fabricar, produzir aqui nos Estados Unidos
pagando impostos, gerando empregos, movimentando a economia. E a imigração tem um papel muito importante dentro dessa política, porque qual é o caminho? Como que o empresário chega? É através da imigração, através de caminhos imigratórios, de vistos imigratórios, possibilidades que os Estados Unidos sempre teve uma distribuição imigratória voltada para o profissional bem qualificado ou para o empresário, mas agora ele está aumentando a régua e escancarando isso. Escancarou. Para vocês que conhecem e entendem de criptomoeda, você já sabe, não é nenhuma novidade, mas os Estados Unidos eles se protegem muito com barras de ouro. Os Estados Unidos é um dos países que mais tem ouro acumulado e comprado, né? Sobre sua posse, sobre sua guarda. Mas já há um tempo os Estados Unidos investem em criptomoedas também. Então isso é algo que não é que regulamenta, mas isso aí é algo que consolida ainda mais esse mercado e traz isso para os Estados Unidos. A gente faz casos em criptomoeda, até em homenagem a vocês, que são o público do João. Então a gente recebe em criptomoeda e a gente também tinha dificuldade para entender como é que a gente ia transacionar dessa maneira. No início eu não entendia nada. Nada. Até hoje a gente manda aquele 1 centavo ali, $1 e fica morrendo de medo para ver para onde vai, porque senão que o Ferrão nunca mais... E o Razinho fala que fazem isso até hoje, então a gente não tá tão mal assim. É verdade. Então tá tudo certo. Ou seja, a gente viu e a gente percebeu que isso é um mercado que funciona, óbvio, vocês sabem disso muito melhor do que a gente, mas por que eu tô dizendo isso? Porque está chegando no dia a dia das pessoas e das empresas. A gente hoje em dia transaciona criptomoeda com fornecedores que preferem dessa maneira. Entre a gente transaciona demais. Então, isso faz muita diferença, porque tem muita gente que não quer se descapitalizar no sentido de, cara, o que você tem no banco, mas tem uma quantidade relevante de criptomoeda e pode perfeitamente iniciar um pleito migratório, morar nos Estados Unidos, comprar casa nos Estados Unidos. Aqui tem lugar que você saca dinheiro. No Brasil também acho que já tem, né? No Brasil acho que também. Mas aqui é muito comum, cada vez mais comum. Cara, você saca dinheiro, você tem um cartão, você saca dinheiro, ou seja, é dinheiro que tá ali. E muita gente teve seu patrimônio extremamente valorizado através da criptomoeda nos últimos anos, e é uma forma também de usar essa valorização, seja como contratando uma prestação de serviço ou qualquer outra forma. Aí, ótimo, porque você pode usar esse dinheiro que você simplesmente colocou em criptomoeda e agora dobrou para pegar um montante pequeno desse, iniciar o seu pleito imigratório e trazer a sua família para morar no melhor lugar do mundo. Eu já levantei aqui nossa sardinha, inclusive vou aproveitar a deixa aqui para pedir para vocês escanearem o QR Code que está aqui, ou então clica na legenda, vai ter um formulário. Nesse formulário a gente vai falar um pouco e vai perguntar um pouco sobre o seu perfil. Ali a gente discute 2 tipos de vistos migratórios, porque é um formulário mais longo, o EB1 e o EB2NW, que são os 2 principais que levam ao green card de primeira e de segunda preferência. Lá tem perguntas que vão direcionar o jurídico a, examinando essas perguntas, a gente vai te chamar para um bate-papo para a gente entender e para te informar com mais detalhes o que é um pleito imigratório e por que o seu perfil se encaixa para que você possa fazer essa avaliação. Mas isso é para deixar um recado. Se você pensa em morar num país seguro, que você não cai num buraco daqui a 6 meses, de 6 em 6 meses você precisa trocar o amortecedor do seu carro, se você quer colocar os seus filhos numa escola pública, se você quer ter segurança na volta do seu filho ou adolescente para casa, num Uber que ninguém dirige, um Uber sem motorista, nem isso você precisa se preocupar, mas hoje em dia e os Estados Unidos é um excelente lugar para você. E eu vou jogar para você, Ricão. Por que esses profissionais do mercado financeiro, que são atingidos também pela audiência do Razin, são bem-vindos aqui nos Estados Unidos? E 2, qual é a facilidade que ele encontra para se colocar no mercado com uma grande posição? Primeiro que um profissional do mercado financeiro nos Estados Unidos está no melhor lugar do mundo, né? A gente está aqui próximo de Miami, principalmente pós-Covid, se tornou um celeiro do mercado financeiro, até atraindo muita gente de Nova York para cá. Nova York continua sendo o coração do mercado financeiro americano, mas sim, cidades e opções para morar que não faltam. Chicago, Nova York, Los Angeles, São Francisco, mas Miami aqui pertinho da gente também. E por que quem é do mercado financeiro acaba sendo muito interessante para os Estados Unidos? Depende um pouco do seu plano, o que você pretende fazer para os Estados Unidos, mas é muito comum que uma pessoa do mercado financeiro tenha uma relação, um network muito forte no seu país de origem. Vamos falar dos brasileiros, né? Então você veio da Faria Lima, você fez a sua carreira na Faria Lima, os seus clientes estão ali e você veio para os Estados Unidos. Qual é a tendência? A tendência é você convencer ou atrair esses clientes lá do Brasil para começar a dolarizar o seu patrimônio, para esses clientes dolarizarem os investimentos. Para os Estados Unidos isso é muito bom. Você vira para os Estados Unidos e fala, olha, eu estou indo, mas a minha intenção é atrair investidor estrangeiro para os Estados Unidos, seja para qual for o segmento. Ou seja, casa muito com o interesse nacional. Os Estados Unidos é o que é, porque ele faz isso girar muito bem. Ele consegue ter essa segurança jurídica, essa atração
para o investidor estrangeiro. E você, como um pilar do mercado financeiro, tem um papel super importante nessa transação. Inclusive, muitas assessorias, muitas consultorias gostam de profissionais que falam português além do inglês por conta dessa... Se você fala espanhol, melhor ainda, mas o português tem um papel muito forte porque o Brasil, aqui na Flórida, se eu não me engano, o Brasil talvez seja o maior parceiro econômico fora dos Estados Unidos. Bacana, e aí você tocou em 2 pontos importantes. O primeiro é a língua. Muito se fala sobre isso, né? Meu Deus do céu, mas o meu inglês não está perfeito. Primeiro que você precisa dar o passo para depois de ele ficar perfeito, porque só vai ficar perfeito no dia a dia, e mesmo assim, se você se forçar a estar em lugares em que tem muito americano, agora então com o lançamento do AirPod 3 agora, salvo engano, você não precisa mais nem... agora tradução simultânea, ou seja, você provavelmente, o mundo vai se abrir de uma maneira absurda. Né? Você vai estar com um fonezinho de ouvido, como é que você vai falar? Aí parece que o celular, ele está conectado ao celular e você fala e o celular fala para você. Claro, não é a melhor maneira do mundo, mas você se comunica, acabou. Então, chinês, javanês, o que tiver que falar, até na língua de criança você consegue se comunicar. Ou seja, o português é muito importante. Se você combina bem português e espanhol, melhor ainda. Se você combina português, espanhol e inglês, acabou. Você está dentro do mercado americano, mas de qualquer mercado do mundo, né? As 2 línguas mais faladas que é o inglês e o espanhol. Agora, para você que não é do mercado financeiro e que acompanha o canal do João, você também tem muitas chances de morar nos Estados Unidos. Eu vou falar rapidinho do EB2 e do EB1. O EB2 é o visto de segunda preferência que leva ao Green Card definitivo, sem condicional, sem a necessidade de um patrocinador. E ele exige pelo menos 2 pontos, 2 pernas. A primeira é, se você é graduado, economia, administração, direito, medicina, veterinário, se você tem graduação, uma graduação superior a 4 anos, mais 5 anos de experiência profissional, você é elegível, você pode pleitear o Green Card para você e para sua família inteira, tá bom? Se você vai ter ou não um bom caso, uma boa reunião vai esclarecer e é super importante para que você faça aquele binômio. O risco é alto, mas eu quero investir. Ou o risco é baixo, ou seja, eu tenho muita chance de ser aprovado, então eu vou investir e faz muito sentido. Mas tem profissionais... Só um ponto aqui que tem a ver totalmente com o nosso vídeo, é que no EB2NW ele tem 2 pilares, o passado e o futuro. O passado, tudo que você construiu até a presente data, e o que você pretende fazer aqui nos Estados Unidos. E hoje, o governo atual, a administração atual, nos dá muitos argumentos para provar que você é de interesse nacional por conta de tudo que a gente conversou aqui. Você está vindo para os Estados Unidos para agregar, para movimentar a economia, para contribuir com a carga tributária, para gerar emprego e tudo mais. Ou seja, você que é empresário, mas mesmo que seja um profissional liberal, um advogado, um médico, um dentista, o que for, você também estará vindo para agregar e para ajudar, para contribuir com a sociedade. Legal, tá vendo? Um complemento importante. A maioria das pessoas que a gente se depara aqui nos Estados Unidos, elas têm um perfil profissional e empresarial também, né? Advogados são donos do escritório de advocacia, os médicos são donos da clínica, porque até por conta da liberdade você não tem um empregador, então é muito natural você vir para cá e acabar empreendendo, porque você tem o perfil empreendedor. Eu sempre brinco no escritório que a gente identificou isso ao longo dos anos, são 3 perfis que tem no escritório. Primeiro é o cara completamente desesperado para sair do país, o cara quebrado, o cara que não tem a menor saída, né? Ele vai sair do país... Ou tá buscando a última saída. Pois é. Ou a última saída é o aeroporto, né? Então a gente tem esses 2 perfis. Primeiro perfil. O segundo perfil é de profissionais empresários que entenderam que o mercado americano é um supermercado e aí eles querem fazer esse movimento, seja para o crescimento do branding da empresa, seja para o crescimento pessoal e da família dele. E a gente tem o terceiro perfil de pessoas que são pessoas que vieram para os Estados Unidos, tiveram uma experiência fora, estudaram inglês, moraram até em outros países. Cara, moraram na Europa e entenderam, abriram os horizontes com relação ao mundo não é só aquele caminho de escola, trabalho, Rio Branco, enfim, São Paulo. Não, tem muito mais coisa no mundo além disso. Então, são 3 perfis de profissionais e eles são muito bem-vindos aqui nos Estados Unidos. O primeiro perfil, que é o perfil dos desesperados, ele vai ter mais dificuldade. Mas os 2 outros perfis são perfis muito, muito bons, né? E todos eles parecem ser bem-sucedidos aqui, inclusive o primeiro... Tem muita gente que chega aqui com garra, com força de vontade, e é um país que eu vejo uma relação muito direta da meritocracia, muito mais do que o Brasil, por exemplo. Se você chegar aqui se esforçando, se dedicando, fazendo network, se virando, você consegue evoluir profissionalmente. E o segundo perfil é aquela pessoa mais estabilizada, que já encontrou o sucesso. Eu vejo muita gente que tem aquele sentimento de que eu bati no teto no Brasil, eu preciso dolarizar meu patrimônio. Agora, se o que eu faço aqui eu fizer nos Estados Unidos, eu multiplico por 5, por 6 o meu patrimônio por conta do dólar, eu tenho um poder de compra muito maior, eu tenho uma segurança para oferecer para minha família, eu tenho educação para os meus filhos, enfim. Ele sente que chegou no teto no Brasil e percebe que os Estados Unidos
seria o passo seguinte, né? Eu vou falar ainda, porque senão eu acabo não falando da EB2NW, vou voltar nesse tema. Mas uma coisa legal que a gente fala muito aqui, você traz muito bem isso, é o seguinte: $10 mil, ele não equivale a $55 mil em poder de compra nos Estados Unidos. Se a gente tivesse que fazer uma tradução assim minimamente razoável, a gente podia dizer com segurança que $10 mil equivalem a R$100 mil em poder de compra do Brasil. Você mora muito bem, você tem um carro incrível, e aí todos aqui nos Estados Unidos são carros ótimos, mas eu estou tratando de BMW, Audi, você vai ter carros desse nível que para o Brasil já são carros muito fora da curva. Você vai morar numa excelente casa em Orlando, provavelmente, e é ótimo, porque muitos brasileiros querem ir para Orlando. Ou seja, você não vai pagar escola. A gente tem um amigo aqui que está morando aqui, e ele tem uma filha adolescente. E ele falou o seguinte: hoje em dia eu dou todos os presentes que as minhas filhas pedem. Por quê? Porque eu gastava $10 mil entre balé, a escola, o curso de inglês, agora eu gasto zero. Claro, se ela quiser fazer o balé, ela vai gastar, mas ela gasta zero, então ela se sente mal de não dar alguma coisa. Ela acabou de ganhar um Tesla. Eu ia falar, é esse que ganhou o Tesla agora. Ganhou o Tesla e ele vai pagar $299 por mês no leasing. Foi leasing? É leasing. $299 por mês no Tesla. Vocês imaginam, mas voltando. Primeira categoria do EB2NW é para quem é graduado e tem mais de 5 anos de experiência profissional. Elegibilidade. Você tem isso, você é elegível. Você pode solicitar o Green Card. Se você vai ser aprovado ou não, a gente vai bolar uma boa estratégia migratória e ver se você tem capacitação e se você é bom o suficiente para isso. Segundo perfil, ainda dentro do EB2NW, é para quem não tem graduação, mas quem tem muito tempo de experiência profissional. Aí eu estou dizendo mais de 10 anos. Por que a gente bate muito em mais de 10 anos? Ele não é só o único requisito, mas quanto mais tempo de experiência de carreira você tem, maiores são as suas qualificadores para se manter no ápice e no auge do mercado. Então, os outros elementos a gente vai discutindo, mas basicamente isso se encaixa para quem tem faculdade, e aí precisa ter menos experiência. Quem não tem faculdade tem que ter mais experiência, e o resto a gente vai precisar examinar caso a caso. O jurídico vai ter que chancelar, a gente vai ter que fazer uma reunião com o jurídico vai dizer, bom, esse caso vale a pena. Outro tipo de visto migratório muito interessante, o meu preferido, o meu queridinho, foi o visto que me trouxe para os Estados Unidos, é o EB1A. É o visto de primeira preferência para quem tem habilidades extraordinárias. Significa que eu e minha esposa a gente tem habilidades extraordinárias? Não, significa que a gente também preencheu requisitos que foram checados e validados pelo oficial. Então, nesse caso, a gente fala de 10, existem 10, a gente precisa preencher 3. Por que a gente precisa ter? Reconhecimento na carreira. Tudo está envolvido no reconhecimento da carreira. Exemplos práticos. Matérias sobre você, se você é um super empresário, você com certeza precisou divulgar o seu trabalho, a sua empresa, você foi reconhecido, muitos empresários ganharam prêmio, então premiação, muitos empresários julgaram o trabalho de outras pessoas, muitos empresários participaram e entregaram dentro das suas empresas premiações e bonificações, e aí dentro de parâmetros estabelecidos, eles julgaram aquelas pessoas. Muitos empresários fazem parte de grupos, como a Federação do Comércio, por exemplo, enfim, vários outros grupos. Então, assim, muitos empresários naturalmente são os tomadores de decisão da sua empresa, então eles exercem um papel crítico dentro da organização que eles são donos. Então, esse é o perfil para a primeira preferência e também é plenamente atingível. Você falou que o EB2NW é o seu passado mais o que você vai fazer. Vai do EB1 aí. Quanto oficial tem de liberdade para julgar em um? Quanto oficial tem de liberdade para julgar no outro? Eu diria que o EB2NW hoje, até por conta dessa dinâmica política e tudo mais, talvez 70% seja o seu futuro que você pretende fazer aqui nos Estados Unidos. Então, o plano de negócios, ou um plano profissional, business plan, professional plan, tem um peso muito importante, porque a régua da elegibilidade, ela não é tão alta assim. Ensino superior completo, 5 anos de experiência profissional, ou alguns requisitos das habilidades excepcionais que o Bruno mencionou. E aí o Estados Unidos está muito mais preocupado com o que você pretende contribuir aqui. As pessoas que estão com um currículo um pouco mais enxuto precisam investir bem no plano futuro. E aí cria essa balança bem legal. O EB1, por ser um visto de habilidades extraordinárias, por ser pessoas fora da curva, é uma preocupação muito grande com o seu passado. Talvez seria 80% do que você fez até ali, se você cumpriu aqueles critérios ou não. Isso faz com que ele se torne mais objetivo, né? Ele tem um grau de subjetividade, óbvio, porque na totalidade das evidências, o oficial precisa entender que você é um profissional de habilidades extraordinárias. Mas ele tem vários requisitos ali que ou você tem ou não tem. Ou você tem uma publicação de artigo ou não tem, ou você tem uma premiação ou você não tem. Enfim, por aí vai. São 10 critérios que precisa preencher 3. E aí é por isso que eu diria que o EB1, as habilidades extraordinárias, a gente foca aí
80% no seu passado e 20% no futuro. E que seria esses 20%? É você mostrar ao profissional que você vai continuar na sua área de habilidade, na sua área de expertise. Pronto. Pra, de alguma maneira, compartilhar, né? Já que você é extraordinário, compartilha com a gente, né? Basicamente não, é isso. O Neymar, um jogador de futebol extraordinário, vai vir abrir uma pizzaria. Não tem nenhuma relação da pizzaria com a sua carreira de habilidade extraordinária. Então, a gente busca só essa conexão. Mas é algo muito mais simples, essa visão futura é muito mais simples do que o número do NW. E aí fica uma dica para vocês. Quem pretende vir para os Estados Unidos com visto mais certeiro, opte ou se prepare para um EB1. Por que opte e se prepare? Porque uma vez que você escolha a sua meta, talvez você não esteja pronto para fazer um EB1 agora. Talvez você tenha uma carreira incrível no EB2 NW. Mas, se você entender que faz sentido melhorar a sua carreira, crescer profissionalmente, você vai fazer isso de forma guiada. Você vai saber quais são os requisitos e você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Exato. A gente tem casos no escritório, um EB2 NW está demorando uma média de 1 ano e meio, 2 anos. A gente já bota ali 2 anos e meio, que melhoraria muito a minha argumentação nesse sentido. 1 ano e meio, 2 anos. Se você pegar um ano e prepara o seu caso para um EB1, prepara no sentido de crescimento profissional. Não é comprar nada, é preparar no sentido de... Autoridade. Autoridade, eu vou escrever um artigo, vou publicar, vou publicar aquele artigo que eu quis publicar e que deixei pra lá, vou publicar aquele livro, vou ser coautor de um livro, coisas que você é um profissional fora da curva, é muitas vezes solicitado a fazer e deixa de fazer porque dá trabalho e não gera nada, mas vai começar a gerar. Então você vai pegar esse 1 ano e vai se dedicar a isso, a trabalhar, crescer profissionalmente, trabalhar no seu caso. Você em 1 ano vai ter um caso excelente na mão, vai protocolar esse caso, em 5 meses você está aprovado. Ou seja, em 1 ano e 5 meses, você preparou o seu caso de forma acertada, de forma correta, de forma guiada, e você foi aprovado, depois vai esperar simplesmente a sua entrevista, que ainda assim é mais rápida do que a entrevista para o EB2 NW. Então você está falando de 2 anos e meio. Ah, mas eu não quero ter muito trabalho. Vai ter trabalho também com o EB2 NW. Para montar também dá trabalho. Mas eu adoro esse tipo de visto migratório, ele abre umas portas. Se você no meio do caminho resolver vir para os Estados Unidos, você pode fazer o ajuste de status, tá? O que significa isso? Significa que você entra nos Estados Unidos como turista e se você resolver mudar de ideia, ficar, você pode fazer o ajuste de status. A gente não recomenda, a gente recomenda que você seja aprovado. Não coloca a tua vida na mão de um oficial, porque você mudou pra cá e foi negado, volta, né? Mas vamos encerrar pro final? Mais alguma coisa que a gente deixou de falar? Não, é isso. Importante escanear o QR Code ou clicar no link com o formulário, que aí dessa maneira a gente consegue de uma forma muito mais assertiva conhecer detalhes da sua carreira e facilita bastante para começar já esse planejamento migratório. Vamos fazer uma coisa então para vocês que são da audiência do Razin, para o Razin, que é nosso amigo, e para vocês também. O Razin é um cara muito fora da curva e ele valoriza demais a audiência que eles têm, porque fazer live todo santo dia não é fácil. Estudar para uma live todo santo dia não é fácil. Então ele passa o dia se dedicando para a live do dia seguinte para entregar para vocês, que são a audiência dele, o melhor que tem no mercado financeiro, as atualizações do mercado, especialmente criptomoeda. E por causa disso, a gente também vai fazer um esforço aqui e a gente vai dar um desconto para vocês que vierem, que assistiram o Razin, que vierem dele, né? Que olha, o Razin me indicou, eu vi vocês no podcast dele, um desconto de $1.000, tá? $1.000 é o desconto que a gente vai dar no pleito migratório. Então, vamos fazer isso? Vamos. Viu, Razin? Isso é para você, com a autorização do Henrique também aqui. A gente vai dar $1.000 de desconto para você que, com base nesse podcast, nesse episódio de hoje, resolveu dar esse passo para você e para sua família, resolveu vir morar nos Estados Unidos. Talvez seja uma decisão fácil, ganhar em dólar, um dos mais seguros do mundo, um país que você consegue colocar os seus filhos na escola e não paga nada por isso, um país que você tem emprego a torto e a direito, desde que você tenha documentos, autorização de trabalho. Então esse foi mais um episódio aqui. Razin, muito obrigado pelo convite, a gente espera estar aqui várias vezes com você. Abraço, meu irmão. Abraço.